Olá, graça e paz, igreja. Mais uma vez aqui juntos. Quero dizer que eu estou muito feliz, muito honrada em mais uma vez poder estar aqui para ser boca de Deus, para abençoar a sua vida, para poder abençoar a sua casa, para abençoar os seus dias. Oro para que o Senhor fale com você nesse dia, que o Senhor fale com você através dessa ministração. Serão alguns minutos, mas a gente sabe que o Senhor ele age da forma que Ele bem quer e no tempo dEle. A gente já viu diversos testemunhos que em minutos o Senhor faz algo extraordinário, em um segundo, em um sopro. Então, que nessa noite ou nesse dia, não sei em que momento você vai estar assistindo essa palavra, que você abra o seu coração para que o Senhor possa ministrar algo novo, algo diferente, algo que venha acrescentar na sua vida, no nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Eu creio que se você se posicionou, eu creio que se você se colocou para ouvir o que o Senhor tem a dizer a você, eu creio que você não vai sair vazio, porque a palavra do Senhor ela jamais volta vazia. Amém? A palavra do Senhor ela é vida, ela é força, ela é poder. Então, esteja com o seu coração aberto, porque eu creio que o Senhor tem algo bom para ministrar nesse momento no seu coração. Amém? Hoje, dando sequência aí no nosso seminário, na nossa campanha, hoje nós vamos trazer uma ministração a respeito de cura. Eu estava na minha casa, antes de vir para cá, e eu estava pensando, falei, nossa, a gente ainda não saiu da pandemia, que é o momento ao qual nós estamos passando, que foram mais de um ano aí, muito difícil, muito assustador do que a gente já viveu. A gente sabe que em décadas, em anos passados, já teve uma pandemia, já teve algumas doenças, mas que graças a Deus foram erradicadas, foram criadas vacinas, meios e métodos para que isso pudesse ser erradicado no meio da humanidade. E a gente achou que nunca mais viveria algo semelhante a isso e, por fim, chegou na nossa geração, nas nossas vidas, nas nossas famílias, aí que a gente pôde ver esse algo extraordinário, não para uma coisa boa, Que a gente sabe que muitas vidas, muitas famílias perderam entes queridos, muitos amigos, vizinhos, pessoas próximas, o que foi uma grande lástima, o que foi um momento muito difícil, A gente sabe que ainda, graças a Deus, é um número muito baixo que tem ocorrido, não só aqui na cidade de São Paulo, mas em todo o Brasil e no mundo, Mas, graças a Deus, o Senhor tem dado meios e métodos como vacinas, prevenção, enfim, para que a gente possa vencer isso. Mas eu estava pensando, eu falei, gente, a gente nem saiu de uma pandemia e hoje vai ser uma ministração sobre cura. Olha só como é na contramão do mundo mesmo que o reino de Deus vai entrando, vai explorando, vai abrindo caminhos. A gente está numa pandemia ainda, mas o Senhor ele vem trazendo uma palavra de cura para os nossos dias. É honroso demais a gente ser filho de Deus. É extraordinário demais a gente andar com Deus, porque a gente sempre sabe, não é às vezes não, é sempre que a palavra de Deus ela vai nos cobrir. Seja em qualquer situação, hoje é o tema de cura, mas se fosse um tema de libertação, um tema de avivamento, um tema, enfim, de diversas outras coisas, de recursos financeiros, a palavra do Senhor ela vai nos cobrir. Não importa quão catastrófico o mundo possa estar vivendo, não importa qual a situação que esteja aparecendo nos nossos dias, a palavra de Deus sempre vai nos cobrir. Louvado seja o nome do Senhor por isso para todos sempre. Porque isso é refúgio para a gente nesses dias maus. A palavra de Deus nos cobre, nos preenche, nos enche, nos alivia. Isso é glorioso demais. Isso é para quem é temente ao Senhor. Isso é para quem busca ao Senhor. É para quem conhece ao Senhor. Então, não só focando na pandemia, foi só um exemplo ao qual todos nós estamos vivenciando, para que você pudesse entender o contexto da palavra de Deus, de todas as maneiras, de todos os métodos. Então, assim, não só nessa questão de um vírus que chegou, mas diversas outras coisas que a gente sabe que ainda acontecem. Uma pessoa pode se acidentar, quebrar uma perna, um joelho, uma pessoa pode ter um aneurisma, um AVC, um infarto, a pessoa pode estar com mágoas na alma, a pessoa pode, enfim, ter diversas coisas, problemas digestivos, endometriose, cegueira, diversas outras infinitas doenças que a gente sabe que existe. Mas a palavra do Senhor, ela vem hoje
para manifestar um poder sobrenatural em nome de Jesus, que flua através dessa mensagem, chegue aí na sua casa, que chegue aí, se você estiver assistindo no ônibus, através do celular, aonde você estiver. O poder de Deus, ele é ilimitado. Então o Senhor, ele pode agir hoje, trazendo uma provisão sem igual, ao qual você jamais provou, e ministrar cura sobre a sua vida. Se você está assistindo e pensando em uma pessoa, nossa, meu pai, meu vizinho, meu primo, meu esposo, essa palavra vai, em nome de Jesus, alcançar a vida dele. Não limite o poder de Deus, porque o Senhor, ele pode todas as coisas. Se coloca aí na presença de Deus, porque ele pode sim todas as coisas, e um diferencial na sua vida acontecer, e um manancial fluir através da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, e algo diferente acontecer para a glória de Deus. Amém? E a gente sabe que a cura, ela é vertente da graça. Ela é divergente da graça, ela vem da graça, porque é um favor que o Senhor nos concede, é algo sobrenatural. A gente sabe que o Senhor também, ele pode agir numa cura física, uma cura através de uma medicação, através de uma planta, que é algo natural, através de uma medicação de indústria farmacêutica, através de, enfim, recursos. Você olha para a medicina e para a ciência hoje e se fala, uau! Eu sou super interessada nessas coisas, eu acredito na ciência, sim, acredito na medicina, sim. E eu sou bem curiosa, então eu estudo bastante sobre meios e métodos e equipamentos que vão chegando, enfim, essa coisa como um todo, eu gosto muito de estudar e de conhecer. Então tem várias coisas que o homem, através do poder de Deus, consegue criar, que eu falo, uau! Incrível, como é que a mente humana consegue chegar a esse nível de criar isso? Um coração artificial, por exemplo. Como? Tipo, uau, sobrenatural. Consegue arrancar um mal meu. Só que assim, o Senhor pode usar esses meios também para promover cura na vida de um filho seu. O Senhor, ele usa a maneira que ele quiser. Como ele pode muito bem, você estar aí na sua casa, no seu quarto, se é você que precisa de cura, clamar ao Senhor e aí só vocês dois, ele fazer algo singular. Algo que vai promover a cura. O Senhor, ele usa diversos meios. E também não fique se comparando. Fulano fez isso aqui. Fulano fez esse caminho. É um caminho que é você e Deus. É a sua história, é a sua jornada. Às vezes a gente se compara muito com as pessoas. Nossa, mas por que fulano alcançou a cura e eu não? Mas como que fulano conseguiu ganhar esse tratamento de 40 mil e eu ainda não? Sabe? Tipo, começa a olhar para a tua jornada. Começa a olhar... Você e Deus, comece a acreditar na jornada que o Senhor determinou para você. Talvez você fale assim, nossa, mas isso aqui tá pesado demais. Eu acho que quem construiu o enredo da minha história caprichou um tanto quanto, não pro lado bom, porque tá pesado demais. Mas se você é um filho de Deus, você acredita que foi o Senhor que te enviou para cá. Você tem que acreditar, você tem que confiar que é uma jornada que Ele destinou e que você vai encontrar o caminho certo, que você já está trilhando o caminho certo para andar na direção dEle e viver milagres sobrenaturais. E se falando de milagre, é muito lindo a gente falar sobre milagre, que o Senhor fez isso. No Novo Testamento a gente vê diversas coisas, diversas curas. Nos 3 anos de ministério de Jesus, Ele curou muitas pessoas. A gente consegue ver no Novo Testamento muitos relatos, muitas histórias de pessoas que foram alcançadas pelo poder de Deus. Histórias lindas demais, de pessoas que tinham doenças há muitos anos, tinham doenças no corpo que você fala, não tem mais jeito, mas o Senhor lá em uma palavra foi, curou e salvou. Né? O Senhor levantou lá o coxo, entre tantas outras coisas. Então, assim, quando a gente vê milagres assim, a gente fica, uau, que sobrenatural, esse é o poder de Deus. Mas e quando é você que precisa de um milagre? Uma vez eu vi uma pessoa falar que é muito mais fácil a gente orar pelo milagre de outra pessoa do que orar pela nossa própria vida. Falando sobre cura, muito mais fácil mesmo a gente orar pela vida dos irmãos que pedem oração. Tô precisando disso aqui, a gente vai lá e clama e ora ao Senhor. Mas e quando é nós mesmos que precisamos? Ou alguém muito próximo da nossa família, um filho, um pai, uma mãe... O desespero é muito maior, não é? É muito mais delicado. Então, muitas das vezes, a gente fala muito de milagre, mas a gente também quer pagar para não precisar viver um milagre. Então, será que a gente está vivendo da maneira certa? A gente precisa confiar no Senhor. E o único caminho que vai levar a gente a viver um milagre, a ir para o caminho certo, sem atalho, a gente ir falar, é estreito, tá difícil, mas eu estou indo no caminho certo. É o caminho da fé que vai nos levar a um caminho de milagres. Então, que a gente não tema,
A gente precisa conhecer o Senhor para que a gente não venha temer a ponto de desesperar e a gente chegar num ponto de analisar a nossa fé e falar, ela está estável aqui. Eu estou olhando aqui meu nível de fé, ela está estável. Eu vou clamar ao Senhor, eu vou buscar o Senhor para que isso possa evoluir muito mais, para que eu possa viver o sobrenatural de Deus. Por mais que as coisas ao meu redor nesse instante não mudem, mas aqui dentro o Senhor está me qualificando, aqui dentro o Senhor está me fortalecendo, aqui dentro eu estou avançando, aqui dentro de mim eu estou evoluindo através do poder e da soberania de Deus sobre mim, porque eu tenho buscado e eu tenho crido. Então que a gente não olhe só no exterior, a nossa volta, nossa, mas não está mudando esse diagnóstico, muito pelo contrário, ele está piorando, olha, isso aqui está estável, não está revertendo, vamos confiar no Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes a gente é muito precoce no desespero. Às vezes a gente fala, nossa, mas essa pessoa está gritando tanto, acho que ela tem muita fé. É desespero ou fé? São coisas diferentes. Né? Às vezes a fé não precisa de muito barulho. Sei que cada um tem as suas reações, cada um age de um jeito, mas a gente precisa saber diferenciar também. Isso aqui é fé ou é desespero? Isso aqui é algo que me promoveu porque eu acredito em Deus ou porque eu não sei o que fazer e eu vou morrer também. Sabe? Então a gente precisa se colocar diante do Senhor, ter sabedoria para que a gente possa alcançar o poder de Deus. Porque às vezes a gente quer tanto uma cura, mas como que a gente recebe uma cura? É claro que não é pela força do nosso braço. Pela força do nosso braço a gente não vai muito longe, não é nada estável. Mas pelo poder de Deus, sim. Eu lembro que quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha muitos pedidos de oração. Muitos pedidos de oração. Então eu era uma daquelas que sempre tinha muita coisa para falar. E aí, alguém quer um pedido de oração? Sempre tinha muita coisa para falar. E aí tinha uma pessoa que muitas das vezes orava por mim, ela falava assim, só depende de você. E eu ficava assim, tipo, tinha acabado de chegar aqui, tipo, depende só de mim, mas o que eu tenho que fazer para mudar? Tipo, eu preciso de um milagre, mas como que eu vou fazer? Eu achava assim, tipo, tô vindo clamar a Deus, como que depende só de mim? E a pessoa, vou orar por você, mas eu só tô orando aqui. Várias vezes essa pessoa falou pra mim, eu só tô orando aqui, mas depende de você. E aí virava uma doideira aqui na minha cabeça que falava assim, depende de mim, mas pra que eu tô pedindo oração? Como assim? Mas Deus não age. Então eu ficava bem perdida. Então a gente também tem que ter sabedoria quando a gente vai falar com as pessoas, porque às vezes a gente confunde um pouco. A gente tem que se posicionar, não jogar a responsabilidade. Que nem teve um dia que o pastor chamou algumas pessoas aqui na frente para orar, e eu vim orar para uma irmã, ela falou assim que tinha um problema nas costas, se não me engano era bico de papagaio, que ela já tinha muitos anos, ela sentia muita dor e chorava muito. E eu vim aqui com uma mentalidade de que não era eu que ia orar, mas que era o poder de Deus que agia, eu ia ser só um canal de bênção. E orei por aquela irmã, depois outro dia ela me procurou e falou, nunca mais tive dor, nunca mais. Então, é a gente saber se posicionar também, tanto para a gente orar pelas pessoas, como também para a gente, por nós mesmos, Senhor, eu preciso de uma cura, isso me posicionando como um filho, e nisso se baseia em tudo no quê? De nós crermos. Eu vou ler um versículo aqui, que é o versículo tema dessa mensagem, e aí a gente continua dando sequência aqui, que está lá no livro de João, capítulo 4, verso 46 até o 53, que diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era a hora
a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Eu queria, nesse contexto como um todo, evidenciar nesse trechinho aqui que diz: ouvindo que Jesus vinha da Judéia, está lá no 47, ouvindo que Jesus vinha da Judéia, resumindo, era o filho de um oficial que estava doente, e ele ouviu que ele ia encontrar com Jesus, que ele já estava a caminho, e ele foi ter um encontro com ele. Olha o posicionamento dele. Ele foi, opa, ele vai estar aqui, então é lá que eu vou, porque eu sei que de lá vai sair o meu milagre. É de lá que vai sair algo que vai mudar a minha história, da minha casa, da minha família e do meu filho. Então ele se posicionou. Aqui a minha fonte de provisão, então é de encontrar ela que eu vou. Esse é um ponto importante para nós também. Se nós quisermos alcançarmos cura, nós precisamos estar na direção aonde nosso Deus está. A gente precisa ir de encontro a Ele. A gente precisa manifestar o nosso interesse. A gente precisa se posicionar como um filho e ir de encontro ao nosso Senhor. Tá, então ele se posicionou e nós também precisamos nos posicionar. Outro ponto aqui importante. E foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava morto. Ele tinha já um plano. Eu vou encontrar com ele, eu vou pedir para ele ir lá em casa e ele vai curar o meu filho. Ele tinha um plano, era isso que ele tinha bolado. Mas aí veio Jesus e disse: se não virdes sinais, milagres, não quereis. 48. Aliás, 49. E disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Olha o desespero dele aqui. Por favor, desce antes que meu filho morra. Ele já está muito mal. E disse-lhe Jesus. Jesus já mudou todo um contexto. Eu imagino na minha cabeça, eu não sei se foi assim, mas eu imagino assim, tipo, o pai estava lá super nervoso, super, pelo amor de Deus, me ajuda. E tipo assim, vai. Eu imagino tipo um tom sereno de Jesus. Vai. Porque o teu filho vive. Ele diz aqui no verso 50, vai, porque o teu filho vive. Se esse homem não tivesse se posicionado lá no começo, ele podia falar: como assim eu vou? Como que você vai fazer daqui? Você precisa ir lá e tocar nele. Como assim? Não, mas, vamos, não. E tentar convencer Jesus de fazer algo diferente. Mas Jesus só anunciou essas palavras: vai, porque o teu filho vive. E aqui na sequência fala assim, no verso 50 ainda: e creu na palavra que Jesus disse e partiu. Uau, é fé demais, meu Deus do céu. Será que eu e você, se a gente passasse por uma situação dessa, a gente ia ter esse domínio, essa sabedoria de falar: se o Senhor falou, então já é. Se Ele ordenou, então aconteceu. Quando Deus fala, as coisas mudam. Será que a gente ia ter esse posicionamento? De tipo, tá lá no desespero: vai, o teu filho vive. Ah, tá bom, vou lá para casa que meu filho foi curado. Será que a gente ia acreditar? Será que a gente ia falar: uau, glória a Deus, o Senhor curou, e correndo para casa e só constar lá que a cura aconteceu? Será que a gente ia ter tamanha fé de acreditar? Às vezes tem pessoas aqui ministrando e às vezes a gente, tipo, não sei, a gente espera um mover tão gigantesco, mas às vezes o Senhor age na simplicidade. Às vezes é a terra nossa, às vezes não. Todas as vezes é a nossa terra tem que ser boa para que essa semente venha a germinar, para que a palavra venha a ganhar vida em nós. Então que a gente esteja sempre com o nosso coração aberto, que a gente esteja sempre abertos para que a nossa terra, o Senhor possa estar tratando constantemente para que seja uma terra boa. A gente, como filhos de Deus, a gente tem que produzir fruto. Porque se a gente não produz, a gente vai ser cortado. Isso diz lá no Novo Testamento. Eu não lembro agora qual é o capítulo e nem o livro, mas eu sei que tem. Isso é Bíblia. Se a gente não produzir, a gente vai ser cortado. Então a gente precisa dar frutos de fé. A gente precisa dar frutos de fé. Como eu disse, muitas das vezes a gente paga para não viver o milagre, mas é algo sobrenatural a gente viver o milagre. Eu já vi muitos irmãos aqui dizendo, não é para levantar nenhuma intriga nem nada, é só um ponto de vista meu. Eu já vi aqui muitos irmãos aqui dizendo assim, tipo, ai, porque aqui é onde a gente come o arroz com feijão e lá na outra é os pratos mais elaborados. Eu já vi diversos irmãos usar essa frase, esse contexto. Eu, Jéssica, não gosto desse contexto. Agora, trazendo algo para onde o Senhor nos plantou mesmo.
Eu não gosto desse contexto porque essa palavra de cura me trouxe à memória essas coisas, porque já tem vários anos aqui na igreja. Eu cheguei aqui na igreja, imagina uma escala, uma linha, uma régua, o que você quiser imaginar. Zero, imagina o zero. Eu estava abaixo do zero quando eu cheguei aqui. Estava péssima em todos os sentidos mesmo. Então, assim, eu estava abaixo do zero e foi aqui que o Senhor me tratou, foi aqui que o Senhor me curou, foi aqui que o Senhor me libertou, foi aqui que o Senhor me levantou. Então, eu olho para trás, eu só tenho motivos para louvar o Senhor. Então, eu não concordo que aqui é o arroz com feijão. Eu vou em outros lugares, em seminário, enfim, outras coisas, congressos, eu vou sim, porque eu sei que é bênção também. Mas é aqui que o Senhor me plantou, é aqui que o Senhor me curou. Então começa a olhar para a sua história também, para você se levantar aqui também como voz e boca de Deus, para você ser usado. O Senhor me curou tanto aqui. Tantas vezes que eu entrava, eu amo os cultos de quinta-feira, gente. Eu amo os cultos de domingo, eu amo os sábados dos jovens, mas os cultos de quinta-feira tiveram grandes marcas na minha vida, na Jéssica. Porque eu vinha e tinha os irmãos louvando, no louvor o Senhor já me tratava, no louvor o Senhor já me curava. Quantas vezes os irmãos pegavam para pregar, para ministrar aqui, e no meio da palavra, não precisava nem ele vir, botar a mão na minha cabeça, ou tocar no meu peito e falar, ser curada, porque ali o Senhor já ordenava a bênção na minha vida. Então, assim, começa a olhar para a sua história. O Senhor te colocou aqui, eu tenho certeza que se alguma coisa, uma gota, você tem que falar. Eu tenho certeza que você já viveu através do poder de Deus aqui para ministrar na vida de outras pessoas, porque tudo que o Senhor faz em nós não é assim, tipo, Jéssica, você já foi curada, você já foi liberta, você foi tratada, hoje você é amada, mas não é uma coisa que, tipo assim, ó, só tá aqui com a Jéssica, acabou e vai morrer na Jéssica. Eu quero multiplicar isso, eu quero favorecer outras pessoas, eu quero ser usada da melhor maneira. A gente não tem algo, nada melhor do que a gente ser usado nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Se você já teve essa experiência, você sabe do que eu estou falando. É glorioso demais, eu não esqueço, faz muito tempo, quando a irmã chegou em mim, que eu orei pelo bico de papagaio, e ela falou que foi curada, eu não fiquei feliz porque, assim, eu que fiz, mas porque eu fui um canal de bênção na vida de outra pessoa. Porque aí eu também lembrei, depois que ela falou, eu falei, caramba, tantos irmãos já oraram para mim, eu fui curada, hoje eu tive a oportunidade de ser uma multiplicadora, claro, focando sempre no poder de Deus e não em mim. Assim como aquele irmão se permitiu ser usado para orar por mim, para tratar, para me curar, para ser um canal, para que a cura do Senhor operasse em mim, eu também pude ser um canal de bênção na vida daquela irmã e eu quero ser usada muito mais. Então que a gente se permita ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. É uma questão de legado também, isso vai ficar para outras pessoas quando nós partimos daqui. E a gente vai ter muitas obras para apresentar para o Senhor naquele grande dia. Amém? Então, um grande passo para a gente alcançar a cura para a nossa vida, para a vida do nosso irmão. Hoje eu falo de cura para nós e para nós orarmos por outras pessoas. Nós orarmos por cura para nós e nós orarmos por cura para outras pessoas. O maior passo de todos é a gente ir de encontro ao Senhor e a gente, na sequência, a gente crê. E como que a gente crê? Se a gente ouvir a palavra, se a gente buscar a palavra, se a gente ser fortalecido no meio dos irmãos, se a gente está em comunidade, a gente está ali buscando, se a gente está orando, se a gente está jejuando, o poder de Deus opera. Isso é graça demais, isso é favor demais. É por isso que eu falo que não tem como andar separado. É algo que converge da graça à cura. É favor, cura divina é favor demais para nós. Se no reino de Deus ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria, então com certeza dentro desse fluir vai fluir cura também. Isso porque Jesus é um grande exemplo. Quando ele praticou o seu ministério, ele curou muitas pessoas, como eu falei no início, ele curou muitas pessoas, tocou em muitas pessoas. Que a gente possa seguir o exemplo de Jesus, que a gente possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas, para que isso venha se multiplicar e o reino de Deus venha se expandir cada vez mais para a honra e glória do nosso Senhor. Então creia no Deus que te faz ouvir essa palavra agora. Creia no Deus que move céus e terra para abençoar a vida de um filho. Eu já ouvi aqui diversos testemunhos de pessoas que foram tratadas, de uma mulher que foi curada, que levantou da cadeira de roda, outra aqui que
a Deus abriu a visão dela e ela voltou a enxergar. Não só essas coisas grandiosas, mas um bico de papagaio o Senhor curou. Outro dia eu estava conversando com o irmão que ele falou que orou há um tempo atrás por uma pessoa que precisava de uma cura no joelho. E ele falou, fui usado por Deus para orar por essa pessoa. E essa pessoa depois falou para ele que foi curada também. Então, gente, é glorioso demais. Não tem como a gente limitar isso. E o Senhor quer que nós sejamos usados na mão dele. Amém? Então, que você, em nome de Jesus, se permita ser usado para que o poder de Deus opere em nosso meio. E vamos voltar a testemunhar mais das coisas que o Senhor faz. Eu gosto muito. Tem muitos testemunhos de irmãos que já subiram aqui para contar e que eu guardo comigo, que eu falo, uau, esse é o nosso Deus. Que eu guardo comigo porque quando você testemunha uma coisa, mais bocas vão glorificar o Senhor. Então, isso é muito poderoso. Então, não guarde para você se algo, por mais simples que seja, aconteceu. Espalha para as pessoas, porque às vezes o seu testemunho, ele vai produzir gotas de fé no coração de outra pessoa e falar, se Deus fez, ele pode fazer de novo, porque ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Amém? Que o Senhor nos use para a glória dele, no nome de Jesus. Amém? Nós precisamos conhecer ao nosso Senhor. Esse homem, ele teve fé, e a fé é o que nos faz caminhar no caminho do milagre. Qual é a possibilidade de nós alcançarmos o milagre se nós não tivermos fé? E nosso Deus, a gente precisa fixar também no nosso coração. A própria Bíblia fala que ele é o Deus dos montes e ele é o Deus dos vales. Então, o nosso papel é crer. Crer. Por mais que a gente fale assim, a medicina já decretou que está por um fio, tem 5 horas de vida. Mesmo com um diagnóstico humano, mesmo com a ciência limitada, a gente precisa crer que quem dá a última palavra é o Senhor. Isso não é um clichê, eu já vi muitas pessoas falar isso, mas isso não é um clichê, isso é uma verdade. Quem dá a última palavra é o Senhor, ele faz como ele quer. Mas o nosso posicionamento é de ir ao encontro e crer. Porque quem vai dar a última palavra é ele. A gente conhece irmãos que são uma grande bênção, que passaram por situações que o Senhor recolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a gente venha a morrer, nós veremos ao nosso Deus. Amém? Então, nem sempre o Senhor ele vai fazer a nossa vontade, mas ele continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano. Ele está lá na sala de governo do universo. E ele vai permanecer. É ele quem governa as nossas vidas. Amém? Então não deixe de crer, assim como esse oficial creu. O Senhor veio lá e falou, vai, o teu filho vive. O Senhor fez na vida dele, ele pode fazer na minha e na sua vida também. Não deixe de acreditar, não se entregue, mas creia até o fim. Ainda que a gente venha morrer, nós veremos ao nosso Deus. Amém? Então tem algo muito maior do que nós venhamos passar aqui. Qualquer dificuldade, qualquer doença. Não só essa doença física, mas doença da alma, doença da mente. O Senhor pode nos libertar. Amém? O Senhor pode te curar da depressão. O Senhor ele pode te curar da ansiedade. Se você tem estresse permanente, que você fala, eu já não sei mais o que fazer, eu estou sempre estressada. O Senhor ele pode mudar a sua situação, essa situação também, para a glória dele. Doenças como bronquite, sinusite, que minha irmã tem em casa, tem todos os itens, eu sei quão difícil é. E ele pode tratar também, ele pode curar também essa questão que você fala, mas é uma coisa simples. Ele pode todas as coisas. Amém? Então se posicione aí como um filho de Deus, se posicione como um servo de Deus que habita no reino de Deus. Amém? No reino de Deus grandes coisas podem acontecer. No reino de Deus, os filhos de Deus são tremendamente usados e agraciados pelo poder do nosso Pai. Amém? Eu queria fazer uma oração com você, para nós selarmos essa palavra, para que ela venha estar trabalhando, para que o Espírito Santo venha trazer a nossa memória, sempre que nós precisarmos. Amém? Então seja usado, se aparecer uma pessoa com dor nas costas, seja usado, vai lá e ore, não é você que vai fazer, mas é o poder de Deus. Amém? Busque ao Senhor, para que Ele coloque palavras certas na sua boca, para que um manancial de Deus possa fluir nesse mundo falido. Amém? Você é uma bênção, o Senhor Ele te ama e o Senhor Ele quer usar a sua vida para a glória dEle. Amém? Vamos fazer uma oração
para nós já estarmos encaminhando ao encerramento. Amém? Pai, muito obrigada, porque o que seria de nós se não fôssemos a sua palavra, Senhor? Nós já estaríamos mortos, porque a sua palavra é ela que nos vivifica, que nos cura, que nos transforma, que nos faz evoluir, não só fisicamente, mas espiritualmente e mentalmente também, porque a sua palavra abrange o corpo, a alma e o espírito, Senhor. Ela penetra nessas 3 camadas, Pai. No nome de Jesus, Senhor, eu oro para que o Senhor seja como a nossa maior fonte, Senhor, de vida, em nome de Jesus. Que nós venhamos estar conectados, nós como filhos, nós não só como membros da igreja, mas como filhos, Pai. Queremos ser usados em Tuas mãos. Que nós venhamos colocar as mãos e pessoas serem curadas. Que nós venhamos clamar e o Seu poder seja manifesto, Senhor. Nós queremos ser usados, faz algo novo em nosso meio, usa as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Não foram os milagres que pararam, mas fomos nós que paramos de orar. O Senhor é o mesmo ontem, será para todos sempre. Para todos sempre, Senhor, você é imutável. E mesmo nessas condições falidas do mundo, o Seu poder é soberano, você é o mesmo, Senhor. Não nos deixe esquecer que você é o mesmo e que o Senhor quer nos usar, Senhor. Eu oro pelas famílias, eu oro por cura, eu oro por libertação da mente, eu oro por libertação, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por cura física, Senhor. Coloca a sua mão, você aí na sua casa, aonde dói, aonde o médico decretou que precisa de uma cirurgia. Em nome de Jesus, que o poder de Deus te alcance agora. Em nome de Jesus, e que esse quadro seja revertido, e que esse tumor seja secado pelas raízes, que esse caroço suma, que esse diagnóstico seja revertido milagrosamente, que a medicina, sim, fique espantada com o poder de Deus. Em nome de Jesus, Pai, declaro cura absoluta, que a cura apressadamente possa estar brotando, Senhor. E que haja testemunhos, em nome de Jesus, você que for agraciado, que você testemunhe para que muitas outras pessoas glorifiquem ao nome do Senhor. Que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja sobre você e sobre toda a sua casa, no nome de Jesus. Deus abençoe.